Oi, crianças, tudo bem? Saudades de vocês. Hoje eu tô aqui junto com a tia Hilde para a gente falar mais um pouquinho do que foi dito na semana passada pela tia Déia e pela tia Jaque. E aí, tia Hilde, o que você está fazendo por aí? Eu estou aguardando essa história, eu quero saber a continuação dela. Semana passada foi muito legal o que a Déia e a Jaque trouxeram, e hoje eu queria saber o que mais tem nesse Jardim do Éden, o que mais tem na criação de Deus. Quero conhecer, Marcele. Vamos lá, eu quero passar para as crianças, quero que eles aprendam também isso. Estou super curiosa para saber. Então, a gente vai descobrir junto, que eu também estou bem curiosa. Eu li algumas coisas já falando sobre o Jardim do Éden, sobre a criação. E hoje eu vou te ajudar e você vai me ajudar, porque aí a gente consegue depois falar com as crianças. Então, tá bom. Lembra que na EBD a gente tem a caixa da Bíblia em forma de caixa para a gente tirar o nosso versículo do dia? Sim, eu lembro disso, sim, eu lembro. Mas, ó, tia Marcele, sabe uma coisa que a gente faz na EBD, que eu queria fazer agora? Que a gente orasse. Vamos orar. Você pode orar para a gente? Antes de eu contar o que tem dentro daquela caixa? Então vamos orar. Vamos. Pai, obrigada. Obrigada por essa rica oportunidade, Senhor, de estar mais uma vez na sua presença. Senhor, que esse conhecimento seja para agregar cada vez mais na nossa vida, para que a gente possa levá-lo adiante e falar do teu amor e das tuas infinitas misericórdias por onde formos. Amém, Senhor, obrigada por ter nos criado como a sua imagem e semelhança. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido. Obrigada por nos dar o fôlego de vida, Senhor, como o Senhor fez, já desde o início. Pai, obrigada por nos amar como o Senhor tem nos amado. Verdade, que Pai. essa aula de hoje seja enriquecedora para nosso conhecimento na sua presença, Pai. Amém, Senhor. Que haja transformação. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu ouvi um amém de vocês, crianças. Será que eu ouvi? Marcele, será que eles baixaram a cabecinha, fecharam o olhinho, como a gente ensina lá na IBD? Eu acho que tenho sim. certeza que sim. Acho que sim, né? Eles sempre participam com a gente nesse momento. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai continuar contando sobre aquele jardim lindo que a Déia e a Jaque trouxeram, que foi a criação, o começo de tudo, né? O começo da humanidade, como Deus nos criou e criou tudo que tem entre nós. E aí, nós vamos ver o que tem hoje de versículo na nossa caixa. Olha aqui, ó. Olha a caixona que a tia Hilde arrumou. Uma caixa enorme. Vamos ver o que tem aqui dentro? Deixa eu pegar. O que será? Olha aqui, Marcele. Leia aqui para gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha que legal. Então, lindo, né? Então, está dizendo que Deus fez a gente parecido com ele. Exatamente. Se foi a imagem e semelhança dele, foi, né? E esse livro, Marcela, é legal porque, assim, o que significa Gênesis? Gênesis é começo de tudo. É o início de tudo, né? E Deus criou, tudo que Deus criou foi bom. Semana passada as meninas falaram que Deus criou o sol, criou a lua, criou a terra, o mar, criou as pessoas, criou as frutas, e ele ainda disse assim, que tudo que Deus criou é bom. Não foi? Você lembra disso que ela falou? Mas somente uma coisa que ele criou é semelhante a ele, é parecido com ele. Quem foi? Fomos nós. Fomos nós, o homem e a mulher. Então, de tudo que ele criou, e ele disse, tudo que eu criei foi bom, o que é parecido com ele, somos nós. Né? Nossa.
E aí, Marcela, eu quero ver se as crianças conseguem aprender e gravar este versículo. Vamos Mas ver? tem algum outro jeito para gravar que seja mais fácil, Jair? Ó, hoje eu vou ver se eu consigo ensiná-los num ritmo, tá? Você leu normal, né? Você leu lá assim. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos dar ritmo para isso? Então, vamos lá, ó. Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos de novo? Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Será que eles aprenderam? O que você achou disso? Eu acho que aprendeu. Ficou muito legal. Ficou? Ótimo. Ficou. Quero ver depois, quando a gente voltar no presencial, eles falando isso para a gente. Vamos ver se... Aí a gente vai ver se eles aprenderam, né? E vamos, então, para a aula de hoje. E só lembrando um pouquinho do que a Andréia e que a Jaque ensinaram, que o mundo foi criado em 6 dias. No 7º, Deus descansou. E no 6º dia foi o dia da criação do homem, né? Onde Deus criou Adão. Não é isso, Marcelo? Estou certa? Isso. E você sabe como ele foi feito, Jair? Não sei. Conta para mim, porque eu não sei. Ele foi feito do pó da terra, do barro. Deus fez um boneco de barro e ele soprou fôlego de vida nas narinas de Adão. E aí ele se tornou um ser vivente. Nossa, só Deus pode fazer isso mesmo, né, Marcele? Só Deus. E ele estava vivendo feliz com os animais, com a comunhão que ele tinha com Deus. No jardim ele tinha tudo. Não havia frio, não havia calor. Os animais não brigavam. Eles eram muito amigos. Deus e o homem eram melhores amigos. Eles conversavam todos os dias no final da tarde. Pensou Deus descer todos os dias do céu para conversar com você no final da tarde? Como um amigo, né? Isso é tremendo, é uma benção. Coisa maravilhosa. Então, teve um dia que Deus olhou Adão sozinho no jardim, cuidando, e ele decidiu que seria melhor criar uma amiga, ajudadora, para ajudar Adão para cuidar do jardim, na criação do jardim, dos animais. E ele fez Adão dormir, um sono profundo, e tirou 2 costelas de Adão, e aí ele criou a Eva. Nossa! Eles foram tão abençoados por Deus, cheios naquele jardim. Eles tinham tudo. Eles viviam felizes, eles viviam com os animais, eles tinham o que comer, não faltava nada. E eles não plantaram nada para isso. Então, eles nem precisavam plantar. Não, eles só cuidavam. Deus fez todo o jardim com tudo. Ele fez a perfeição no jardim. E pediu para que eles cuidassem daquele jardim para ele. Então, eles podiam comer de tudo. Quase, na verdade. Tinha uma árvore que eles não podiam comer. E ela ficava bem no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a única ordem que Deus deixou para eles. Eles não poderiam comer dessa árvore. Então, eu até fiz uma árvore aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, que linda! Que linda! Ela era diferente das outras. Então, tia Hilde, teve um dia que apareceu uma serpente. E ela foi conversar com Eva. Essa serpente, ela não era amiga de Deus. Ela era a representação do mal. Ela era Satanás. Então, ela conversou com a Eva, dizendo que se ela comesse desse fruto, ela ficaria igual a Deus.
Olha que coisa que Olha a que serpente coisa. fez. É. E a única ordem que a Eva tinha era de não mexer nessa árvore. E a serpente conseguiu convencer ela a comer desse fruto. Ela comeu desse fruto e ela levou para Adão, para que ele também comesse. E ele comeu, Marcele? Comeu. Ele escolheu comer. Mas Deus tinha dito para ele tomar conta do jardim e não comer desta árvore. E mesmo assim ele comeu. Deus foi tão maravilhoso quando ele fez Adão, tanto Adão quanto a Eva, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E diferente dos animais, ele nos deu o poder de escolha. Sim, sim, Você é verdade. escolheria comer ou não comer? E a Eva e o Adão escolheram comer. Desobedeceram à única ordem que Deus deu. É E muito você triste isso, sabia? né? Pois é. Pensa como Deus ficou triste naquele momento. Porque foi Sim, a sim. única ordem, foi só isso. Ele não pediu mais nada. E naquele momento, você sabia que eles morreram, Tia Hilde? Como Mas assim? eles não morreram de acabar. E Foi como foi assim. isso? Quando Deus fez Adão e a Eva, eles eram nus. Eles estavam nus, eles não tinham roupa. Certo, Mas eles eram vestidos de santidade. O meu paninho branquinho finge que essa é a minha santidade. certo. Eles eram assim, eles não viam a nudez um do outro. Era Quando como se fosse uma veste espiritual? isso, Entendi, eles tinham a roupa espiritual, vamos dizer assim, era certo. mais fácil. E quando eles comeram desse fruto, eles perderam essa veste. Ai, que triste, que tristeza. Então eles viram a nudez um do outro e ficaram com vergonha. E o que eles fizeram? Correram para se esconder. Sabe por que eles correram para se esconder, Tia Hilde? Por quê? Porque foi aí que entrou o pecado original. Por causa dessa desobediência, eles pecaram a Deus. Então, eles tiveram medo, eles tiveram vergonha. Vergonha. Entendi. Imagina quando Deus voltou para conversar com eles. Olha só, Marcele, a gente tinha um mundo perfeito e por causa de uma ordem desobedecida de Deus, né, por causa dessa desobediência, o pecado entrou no mundo e hoje nós temos esse mundo tão difícil de se viver, que a gente podia estar nesse mundo, mas nesse paraíso, né? E hoje é tão difícil de viver. Eu queria muito poder ter vivido no Jardim do Éden. Deve ter sido muito maravilhoso. Então, quando Deus veio conversar com eles, que Sim, eles estavam com vergonha e eles sentiram culpa, eles se esconderam e então começou. A Eva culpou a serpente por tê-la convencido e o Adão culpou a Eva. E aí, Marcele, aí eu te pergunto uma coisa, e aí vocês, crianças, quando vocês brigam com seus amiguinhos ou brigam com algum irmãozinho, será que na hora que a gente briga e não assume a responsabilidade do que fez de errado, a gente não está sendo igual a Adão e Eva? Né? A gente não está nesse pecado da desobediência? Não é, Marcele? né? E acaba se repetindo e se repetindo. Todas as vezes que isso se repete, a gente só se afasta de Deus, cada vez mais. Sabe por quê? O pecado é como se ele fosse uma ponte. Ele nos afasta de Deus. Então, quando eles viviam no paraíso, obedecendo às ordens de Deus, ele vinha visitar todos os dias e estava junto com ele. No momento em que o pecado entrou, que desobedeceram, é como se tivesse criado uma ponte, um muro entre eles e Deus. Não é isso? Então, Sim, hoje também, se a gente for olhar, quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. Não é é isso? verdade. A gente se afasta de Deus e aí acaba culpando também o outro. E se repete novamente o que aconteceu no jardim com Adão e Eva. E depois dessa desobediência, o que aconteceu, Tia Hilde? Eles foram expulsos do jardim do Éden, foram expulsos do paraíso. Imagina sair do paraíso, eles não precisavam plantar, eles só colhiam e comiam o que queriam, não precisavam se preocupar com frio nem calor.
Então, mas Deus não desistiu do plano perfeito que ele tem, que ele tinha no início e ele continua tendo. Mas aí a gente vai falar sobre isso numa próxima aula. É isso aí, crianças. Então, esperem a próxima aula que nós vamos contar como é que Deus continuou com este plano incrível dele, né? Para não termos o pecado na nossa vida e não nos afastarmos de Deus. O que ele pensou em fazer para nos redimir dos pecados. Mas vocês vão conhecer isso na próxima aula, tá bom? Vocês gostaram da aula, crianças? Então, esperamos vocês no próximo domingo. Espero que vocês tenham gostado e contem essa história para os seus amiguinhos, para os seus pais. Conta para todo mundo que vocês conheceram. Como é que o pecado entrou no mundo, né? E quem era Adão e Eva. Tá bom, crianças? Um beijo grande. Tchau. Tchau!